a maior dura no esconde de todos os tempos. Atenção, pessoal, todos estão preparados? Countdown, tá no jeito? Soltando o countdown em 3, 2, 1... Seu poder virá. Deus quer mais o teu caráter do que o teu chamado, porque sem o teu caráter de nada vale o teu chamado. Deus está fazendo algo na terra que não começou hoje com vocês, não começou comigo. He is the ruler of the kings of the earth. Ele é o governador dos reis da terra. And he's inviting you. E ele está te convidando. You're called to shape history. Você é chamado para moldar a história. So you can't live like the rest. Então você não pode viver como o resto. You gotta act like the remnant. Você tem que agir como o remanescente. Hoje o Senhor te batiza com o Espírito e com fogo. I'm from Germany, and at DunamisCon 2024, we as a German team are actually seeing how Brazil is importing things into the German nation. Desde o minuto que eu cheguei aqui na DunamisCon, eu já me senti tocada. A presença de Deus é palpável. Check, check. Se você quer frutificar pro reino, não tem outro caminho, não tem outra escolha. Geração de Eliseu, pra pegar a capa, tem que antes pegar a cruz. If you want to use somebody, use me. Se o Senhor quer usar alguém, usa mim. I'm ready for revival. Eu estou pronto pro avivamento. You think you have nothing. Você pensa que você não tem But nada. when the power and the Spirit of God Mas quando o poder do Espírito de rewrite your Deus story, reescreve a sua história, all of a sudden de you realize, repente você percebe, oh, I got something. eu tenho algo. Eu creio que a única coisa que o Senhor precisa é de homens e mulheres posicionados, falando: Deus, que bom que a gente teve uma DunamisCon muito forte, mas a gente ainda precisa de um avivamento que culmina numa reforma. O que será do Evangelho na nossa nação nos próximos 20 e 30 anos? Qual Evangelho você deixa para os seus filhos? Seja muito bem-vindo a mais um Dunamis Hangout. Que saudade, cara. Que saudade. Eu tava com muita saudade. É verdade, eu tô aparecendo Muito toda prazer. semana. Meu nome é Bruna Moretti. Tô aqui com meu marido lindo. Nick Moretti. Nick Moretti. Saudade de estar com a minha esposa aqui. Namorada, eu amo você. Mas eu não casei com você, meu chapa. Então eu queria estar fazendo com a minha cara metade. Nas últimas 2 diárias de gravação, acho que eu não consegui estar aqui. Uma né? tristeza. Uma tristeza. Mas hoje eu tô de volta, a gente vai gravar 4 episódios. E começamos o dia hoje pra você. É, pra você não muda nada. Você tá Por que ouvindo a gente isso? fala disso? A gente gosta de dar contexto. Então tá bom. Aleluia. Estamos aqui com um casal que nós amamos muito, um casal assim... Eu assisto todos os stories deles, porque eu sou stalker. E eu acompanho tudo. Não, e não eu acho só muito isso. bom. Vamos definir. Eu tava conversando com uma pessoa da Big Wave esses dias, e aí eu fui zoar a pessoa.
E aí eu falei, não, mas pra você participar da igreja dessas pessoas, você precisa usar preto e branco. Isso é verdade. E aí a gente começou a rir. Porque nós verdade. estamos aqui com um casal de pastores da Igreja United, as pessoas mais apaixonadas por Jesus, também mais estilosas, que estão Isso é vivendo algo verdade. sobrenatural. Então, Lucas e Mari, sejam muito bem-vindos ao Dunamis Hangout. E a Mari não está de preto. Mas na verdade tem preto e branco presente aqui, né? Isso então não poderia faltar. Não, isso aqui é o esforço de colocar uma cor no look. Exato. Eu falei, gente, isso é a coisa mais colorida que eu tenho. É isso. Cara, que preto é fácil, né? Você combina com qualquer coisa. Aí Não, eu vim de preto pra acompanhar você. Não, Obrigado. eu tava de roupa colorida, eu falei assim, cara, não vai dar certo. Eles Aí não a gente vão. trocou. Eu vou ter certeza. Cara, muito bom estar aqui com vocês. Como é que vocês se apresentam? Rápido. Lucas Paulo, 32 anos. Mariana, 30, gente, que 30. trintou. Semana retrasada, eu acho, alguma coisa assim. Somos pastores na Igreja United hoje em Pinheiros. Estamos ali Em alcançando. Pinheiros. Exatamente. Há 1 mês e meio começamos uma nova plantação ali. Somos sul-mato-grossenses, naturais de Campo Grande. Isso é uma coisa interessante. Exato. A gente não é de São Paulo, gente. É. Somos do Mato Grosso do Sul. Que loucura. Assim como muitas pessoas que moram aqui em São Paulo, né? Acho que aqui a gente tem essa singularidade de abraçar o Brasil inteiro. Mas estamos em São Paulo desde 2022, quando chegamos aqui para plantar o que seria na época a primeira Igreja United fora do estado do Rio. Nós somos um ministério brasileiro plantado por missionários americanos, nossos queridos amados, inclusive eu levo um beijo para eles aqui, Joshua e Hannah Adams, vieram para cá no ano de 2014 e plantaram a Igreja United. Hoje nós somos 14 igrejas, 12 no estado do Rio e 2 aqui em São Paulo. Estamos trabalhando na segunda plantação. Sim, e a gente chegou aqui em São Paulo para plantar a Igreja United ali em Bela Vista. A gente tinha já Ali perto da Paulista, no né? coração. A gente até começou na Paulista, na verdade, num hotel lá. Ficamos 9 meses no centro, coração de São Paulo, né? E aí, recentemente, a gente passou a igreja e começamos de novo a plantar outra igreja. Tá, Então, e estamos muito aí importante, nessa... somos casados há 9 anos. Somos pais da Luma, que Da tem Luma. 3 aninhos. Que foi convidada para estar nesse estúdio, deixe ser registrado. Mas ela tá na escola, ela é muito ocupada. Agenda. Querer Maravilhoso. pregar aqui pra vocês. Ótimo, verdade. eu tava ansioso pra isso. Eu tava ansioso pra ser ministrado. Sim. Mas Resumidamente é isso. Muito bom. Eu queria até mesmo pegar esse gancho. Vocês estão numa nova plantação. Vocês primeiro estavam em São Paulo, depois vocês estavam no Rio. Como é que vocês saíram do Mato Grosso? Dá pra gente um background dessa Vamos história. contar um pouquinho. Bom, começa ou você começa? Bom, nossa história com Jesus começa na nossa adolescência. A gente se conheceu, eu tinha 17, ela tinha 15 anos. Então éramos bem novinhos. Adolescentes. Não éramos jovens. isso, não éramos convertidos, não tínhamos ainda uma caminhada com Jesus. Era aquele relacionamento de adolescente super tóxico assim mesmo, sabe? Gente. Bem ruim. vocês não têm noção. Viu, gente? É por isso que adolescente não namora. Não deve namorar, É cara. isso. Não deve namorar, de verdade. Gente, pelo amor de Deus. Não recomendamos, mas pela graça de Deus, nós terminamos o nosso relacionamento. E aí, Tudo começou a melhorar. exatamente. Então aí foi onde nós nos encontramos com Jesus. Minha esposa teve um encontro com o Senhor. Eu tinha tido um momento de confessar Cristo antes. Eu tinha 16 anos, eu jogava futebol, meu sonho era seguir carreira de jogador, mas estava passando férias Mas na o casa seu de- joelho, né? Você tem um cheirinho assim, um fundinho de boleiro? jogador de futebol boleiro. Cara, poucas pessoas reconhecem isso, porque meu estilo, né, de me vestir hoje não combina, né? Mas já houve uma época... Na orelha, Não, entrega aquele Tem um tipo buraquinho na orelha. Já houve uma época que eu vesti igual às vezes, sabe? Entendeu? Você conhece o Pastor Eri, o Dudu? Pastor Eri Sim, aqui? sim. Ele também era boleiro. Você sente um fundinho, não é jeito de presente. andar. Eu a Todo passar. cara, todo Uma cara passada. que fala, o meu sonho era ser jogador, aí depois fala, não, mas é que uma vez aí o meu joelho... Ele cai agora. Eu tenho a história do Eu joelho. sabia? É igual a história do joelho. Mas eu ajoelho agora. Só que foi agora, assim, tá depois. Sempre tem a história do joelho. Mas enfim, estava eu de férias, eu realmente tentei seguir carreira, né? E estava morando na época no interior de São Paulo, aqui em Marília. Fui passar férias na casa dos meus pais. Numa dessas férias eu conheci ela, inclusive. Mas um cara tava consertando a máquina de lavar na casa dos meus pais. E nesse dia esse cara pregou o evangelho pra mim e eu confessei a Cristo na lavanderia da casa dos meus pais. Foi tipo assim. Uau. Só que eu não tinha uma igreja local, então demorou um tempo, assim, até que eu realmente Cara, falasse. eu sei que é só um detalhe da história, mas você aceitou Jesus com o técnico de lavanderia pregando pra você. Exatamente. Sem os seus pais presentes. Sem, Ele te meus puxou pais pra não eram conversar? cristãos convertidos, meus pais nem estavam em casa na hora. Então assim, o evangelho Isso é entrou muito na bom. minha casa
pela graça de Deus através da minha vida, toda a minha família se converteu depois e tal. É uma história muito Enfim. bonita. Mas esse momento de conversão, de fato, acontece depois que a gente termina o nosso relacionamento. Porque foi onde eu falei, cara, eu creio que Deus tem algo pra mim. Só que eu não entendo muito bem o que era. Eu não sabia o que era realmente ser um discípulo de Jesus. Então, aquela foi uma boa oportunidade pra eu ir pra igreja. E aí um cara eu tava malhando na academia, e um cara começou a pregar pra mim na academia. E esse cara me levou pra igreja, que foi a igreja que A gente fez posteriormente parte nós... Então você é evangelizado por um técnico de lavanderia. Exatamente. E você é conduzido pra igreja por um amigo dentro da academia. Exatamente. Tá bom. É isso aí. Sou apaixonado pelo evangelismo. Cara, isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é muito bom, velho. Isso é pregação do evangelho. Exatamente. E aí, nesse momento, ela também teve um encontro com Jesus, né? No momento do término minha e tal. parte. A gente terminou, a gente tinha um relacionamento, assim, muito, 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 gente, absurdo, abusivo, tóxico. Hoje eu adoro essa palavra, tóxico, é tóxico. E aí, quando a gente terminou, tipo assim, eu tinha 17, 18 anos. É por aí. Quando você vive essa vida, só isso, né? A gente não tem propósito nenhum. Eu achei que a minha vida, tipo, tinha acabado, né? A gente terminou e tal. E eu realmente tentei me matar. Tentei suicídio. E aí, uma amiga, aquela coisa, né? A sua amiga... Sempre tem uma amiga escondida. Hoje em dia, nem tanto. Graças a Deus. As amigas estão se mostrando. Mas, assim, eu tinha uma amiga que ela não era muito crente, mas ela falou... Amiga, você precisa ir pra igreja. Aí ela me levou pra igreja. Eu aceitei Jesus, eu tive uma conversão muito radical. Que eu era, gente, muito, muito, muito da pá virada, assim, totalmente. A gente brinca, assim, que tinha muitas influências demoníacas na minha vida. Mas eu tive uma conversão muito radical. De um dia pro outro, eu larguei tudo. Bebidas, drogas, enfim. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. E foi esse momento que eu comecei a buscar Jesus. Sim, completamente. A gente tava separado, né? Mas aí a gente começou a ver essa transformação na vida do outro. E assim, não recomendamos isso, mas foi assim, a gente começou a ir pro mesmo caminho. E aí a gente voltou a conversar, aquela coisa, né? E aí a gente decidiu voltar. Só que assim, o decidir voltar foi muito complexo, porque a gente veio cheio de marcas, cheio de dificuldades. Então a gente, de fato, decidiu lutar pelo nosso relacionamento, assim, não foi fácil. Eu até falo, não recomendo pra todo mundo que vem assim, ai, me identifico com a história de vocês. Fala, pelo amor de Deus, termina. Porque assim, não se identifique. Se você se identifica, vai embora. Você tem um problema. Sim, porque foi muito difícil, assim. A gente teve vários episódios, assim, de... aquela coisa, né? O velho homem ainda, né? Se convertendo, se santificando diariamente. Tivemos várias discussões, assim, em relação Alma em a processo isso. de santificação. Exato. Mas aí a gente começou a viver para Cristo. Então, no momento onde a gente se converte, a gente começa a servir na igreja local, a gente se envolve profundamente. O primeiro dia, assim, que eu soube que eu podia servir, eu já comecei a me envolver com as crianças na antiga igreja. Então, a gente se envolveu muito. Foi ali que a nossa vida ministerial, vamos dizer assim, começou. Sim. Porque a gente nunca mais largou. A gente realmente viveu isso muito profundamente. Então, a partir dali, a gente começa a liderar adolescentes. E vocês sabem muito bem como é isso, gente. É uma aventura. Só antes de você falar dos adolescentes, eu queria trazer um ponto do relacionamento de vocês. Porque vocês falaram assim, me identifica... se a pessoa vem e fala assim, eu me identifico muito com essa história, então, por favor, não faça. É porque a galera acha que a exceção é a regra. Então, é assim, não, mas eu posso namorar na adolescência. Você não viu? O Lucas e a Mari, eles casaram, eles estão bem, estão pastoreando a igreja. Assim, querido, a exceção não é a regra. Sim. Deu certo pra eles. E ainda pra eles foi difícil. Imagina pra todos os outros que dão errado. Não. Então, assim, essas histórias, elas são muito raras de dar certo. Então, pra você que tá escutando... Escuta o que eles estão falando, porque é que a Bruna, você não nós dois, nós somos os números 1 haters de namoro na adolescência. Se eu pudesse usar uma camiseta, não namore na adolescência, eu Acho que usaria todo mundo que lidera adolescente passa por isso. Tipo assim, cara... Resolveria metade dos problemas. Eu namorei na adolescência. O Nick não, mas assim, eu sei o quão horrível foi. E não porque a pessoa era ruim nada do tipo, mas só que não faz sentido. Não faz sentido, não é? O seu cérebro não tá mudança. formado. O seu cérebro não está formado. Começa por aí. Ele acaba de formar com 21. Tá bom, desculpa, volta pra história.
Não, muito bom, mas é completamente certo. Você não tá no momento de tomar decisões, né? Enfim. E aí vocês começaram a servir com adolescentes. Isso. E aí a gente começou a liderar adolescentes, Mas né? isso lá em... Lá em Campo Grande. Igreja Verbo da Vida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi onde nós passamos pelo nosso processo de conversão. Lá nós fizemos o seminário teológico Rema e começamos a servir e engajar no ministério. E ali, gente, é aquela coisa, um caminho sem volta, né? Não dá pra olhar pra trás. Então a gente começou a liderá-los, pastoreá-los, né? E viver com os adolescentes é tudo muito intenso. Então a nossa vida virou pra isso. Até chegou um certo dia, acho que eu vou jogar pra você, que Deus falou com você sobre vivermos integralmente isso, a gente chegou um momento desse processo, assim, de servir na igreja, que nós entendemos que Deus tinha um chamado pra nós dentro da esfera eclesiástica mesmo, assim. Entendemos que fomos chamados para o ministério. Então Deus começou a trabalhar dentro de nós nesse processo de trazer o nosso foco para isso. Na época, eu trabalhava no banco, eu trabalhava numa instituição financeira, e o senhor começou a falar comigo, olha, vai chegar um tempo... Bancário. Eu era, cara, de jogador de futebol. Boleiro bancário. Mostro uma foto pra você. Tem que jogar na AI isso, ChatGPT. Cara, eu quero todas as fotos pra divulgar esse episódio. Cara, sério, mano. Tive várias skins nessa vida já. Maravilhoso. Pagodeiro, bancário. É porque porque assim, jogador de futebol, não sei se vocês conhecem muito do contexto, mas é muito raro o cara que não é pagodeiro. Não, isso cara, eu concordo. Pagode isso domina futebol no Brasil. Então, mas pra bancário... Caramba. Imagina, tipo, camisa... Não, e era tudo aquela época da calça skinny. Então era, tipo assim, a calça assim... Você usava abadá, Lucas? Abadá? Abadazinho de carnaval, é. Ah, não. Não cheguei nesse ponto. Tá bom. Não cheguei nesse ponto. Eu usava uma bola V, um sapatênis e tal. Cara, por favor, Mari, eu preciso dessas fotos. Eu vou mandar. Vai ser obrigado. Tá bom. Então, aí nós começamos a discernir o tempo para isso. E chegou um tempo que nós falamos, então... o senhor falou comigo, é agora. Então, a gente conversou sobre isso. Eu falei, cara, na época era a nossa única fonte de renda. Então, falei para ela, você tá disposta a andar de bicicleta se precisar? Porque a gente vai ter que botar o carro para vender. Não sei como nos sustentaremos nos próximos meses, mas tenho convicção da direção de Deus. E Deus trouxe paz ao nosso coração. Ela falou, topa andar de bike. A gente não precisou andar de bike, mas foi essa disponibilidade de coração, né? E a partir dali, dessa virada, especialmente onde o nosso foco passou a ser no ministério, muitas coisas começaram a acontecer, né, na nossa vida ministerial. E com o tempo, o Senhor falou conosco que nós mudaríamos de cidade, que Ele nos levaria para um outro lugar. Então nós começamos a enxergar que essa mudança passaria também, provavelmente, para uma mudança de ministério. E depois de 2 anos, depois de ouvir isso da parte do Senhor, chegou o tempo, então, dessa transição. Foi onde nós nos conectamos. 7 anos. Ficamos 6 ou 7 anos. Vocês ficaram quanto tempo no Ministério de Adolescentes? 4 anos e meio. 4. Lá eu lembro de alguns... Com quantos adolescentes vocês tinham quando vocês começaram e quanto foi? A gente começou, assim, com aqueles filhos dos irmãos da igreja, assim. Tinha, sei lá, uns 14, 15. A gente chegou a fazer um evento lá para 1.000 adolescentes, assim, na igreja. Então, foi uma explosão que aconteceu lá, numa cidade, comparada a São Paulo, uma cidade interior mesmo, assim. Uma explosão de evangelismo. Mas, exatamente. E acho que foi essa a grande chave. Quando os adolescentes pegaram e entenderam, cara... isso aqui que eu tô vivendo, os meus amigos precisam viver. Então a gente começou a receber foto dos adolescentes evangelizando no intervalo, pregando pra tipo 60, 70, 100 pessoas no intervalo da escola. E essa galera começou a chegar na igreja. O cara chegava fumando um baseado, deixava na porta da igreja e entrava. Gente. E um grande movimento começou a acontecer lá. Tipo assim, era sei lá, domingo, o rolê do Twitter. Virou tipo rolê. Foi pro Tim. Irado. Foi tipo isso. E a gente começou a realmente trazer essa consciência pra eles da importância da igreja local, né? Acho que essa foi a grande chave, assim, pra eles. Sim. Hoje a gente vê esses adolescentes que cresceram, hoje eles já são jovens, já super enraizados, super engajados na igreja local. Então isso pra gente é um fruto maravilhoso. Mas enfim. E aí chega então o momento da nossa mudança para o Rio, na conexão com a Igreja United. Gente. Fomos pra lá. Ficamos 2 anos lá. Mas por que vocês foram pro Rio? Porque a United naquele momento estava lá. E foi uma palavra de Deus. Eu quero que vocês se conectem a este ministério. Nós começamos eu tive, assim, um momento bem específico onde Deus falou comigo. E aí eu compartilhei com ela. A gente foi digerindo isso. Sim. Onde Deus me mostrava o Joshua, que é o apóstolo fundador da igreja, junto com a Hannah, né? Me mostrava ele como alguém que me prepararia para a próxima estação da nossa vida em ministério, né? E foi assim. Chegamos no Rio...
tipo, batendo na porta do ministério. Nós tivemos a oportunidade de nos conectar com eles antes, né? Tivemos uma mesa com os nossos antigos pastores, eles, e nessa transição, foi uma transição muito saudável. Preparamos 1 ano uma pessoa que ficaria no nosso lugar, então foi um tempo bem saudável, assim, de transição. Mas chegamos lá, estamos aqui para servir, para auxiliar no que for preciso. Aí entra o momento em que Deus infundiu no nosso coração a visão para vir para São Paulo, para plantar uma igreja aqui. Isso. Nós chegamos no Rio. Isso. Nós chegamos no Rio, tivemos uma conversa. E foi engraçado, assim, que ano vocês foram pro Rio? 2020. Tá. Ano da pandemia. Só que a gente chega lá dia 5 de janeiro de 2020. E foi interessante que a gente teve uma conversa com eles quando a gente chegou. Eles botaram a gente assim, nós dois de frente para eles dois. E ele fez 2 perguntas para mim. Ele falou assim: você se imagina pastoreando uma igreja? E aí você entendeu o meu background, né? Tipo, cara, eu vim de uma história onde eu fui evangelizado fora da igreja. Deus me conduziu pra igreja através de um cara da academia. Então, quando eu chego na igreja, embora estivéssemos atuando com esse cunho pastoral, de liderar adolescente e tal, cara, a ênfase evangelística no meu coração, naquele primeiro momento do ministério, era tipo, muito forte. Então, tudo que eu fazia era voltado para alcançar pessoas, para trazer para dentro da igreja, enfim, para elas serem alcançadas, discipuladas. Então, cara, naquele momento eu dei um grande não para ele, tipo assim, não me imagino pastoreando. Ele falou: você se imagina plantando uma igreja? Eu, muito menos. Tipo assim, não mesmo. De novo. Mas, de todo modo, nós sabíamos que estávamos sendo guiados pelo Espírito Santo para estar ali. Então, disse: a gente acredita que a direção que você der para nós, para servirmos aqui, vai ser algo da parte do Senhor. Ele falou: então, quero que vocês auxiliem a plantação da Igreja United lá em Vila da Penha, que é uma região na zona norte do Rio, no miolo da zona norte, né? Perto de Madureira, Irajá, assim. Fomos para lá. Tipo, zona norte, zona norte, zona norte. E aí foi interessante, aqui tem uma história que conecta com o Descend. Isso foi em janeiro. Fevereiro foi o Descend, né? Foi em fevereiro de 2020, não foi? 8 de fevereiro. Isso. Nós viemos para cá. Isso. Enquanto estávamos caminhando pelas ruas de São Paulo, Deus falou conosco. E ele falou de uma forma, tipo assim, dessas formas muito pontuais, igual eu disse, cara, quando Deus falou que eu ia sair do banco, quando falou para mudar para o Rio, foi aqui, quando estávamos em São Paulo, mais uma vez, quando o Senhor falou assim: a próxima estação de vocês vai ser aqui. Uau. E aí a gente volta para o Rio, eu falo para ele: olha, o Senhor falou comigo que a gente vai para São Paulo na próxima estação. Não sei quanto tempo, né? Isso vai acontecer. Não sei se isso faz sentido para a United enquanto ministério, mas nós estamos nos colocando à disposição para estarmos envolvidos nessa obra, se assim for. Só envolvido. Dito isso, eles são muito sensíveis, guiados pelo Espírito Santo, começaram a nos preparar para isso. Bem. E foi onde Deus começou a gerar isso no nosso coração. Então chegamos aqui em 22, na Avenida Paulista. Foi onde nós começamos a primeira plantação ali. Logo pós-pandemia. Pós-pandemia, exatamente. A gente até pegou uma épocazinha. A galera ainda usava máscara e tal. Mas chegamos ali e começamos a plantar o que na época foi a primeira igreja United aqui. E aí, cara, 2 jovens. Sim. Foi muito louco. Eu tava grávida de 6 meses. Uau. Além de tudo, foi, assim, uma experiência muito especial, assim, de depender da graça de Deus completamente. Porque, naturalmente, não tinha nem porquê a gente estar fazendo isso. Mas a gente realmente sentia esse empurrão de Deus, exatamente, esse senso de urgência também. A gente sabe que São Paulo é uma grande metrópole, mas a gente sabia que existia um povo específico que a gente viria alcançar aqui. Tá, então vocês tinham clareza que vocês alcançariam um público diferente. Totalmente. Olha pra gente. De um povo esquisito, né? Eu dei uma franja! Não, uma franja não. Um terço de uma franja. Eu tenho 2 dedos de franja. Essa história é engraçada. Porque a gente vinha visitar São Paulo antes, né? E a gente sempre ia pra Pinheiros, pra sei lá, Vila Madalena, esses lugares onde a gente realmente tem uma identificação com o povo, um clamor no nosso coração. Mas a gente sabia que existia uma missão também pra gente vir, né? Primeiro, pisar na cidade, né? A gente, imagina, 2 jovens, gente. Hoje, assim, pra pensar, né? É algo diferente, né? 2 jovens começarem uma igreja. Os pastores geralmente são mais velhos, né? As pessoas às vezes chegam na igreja, assim, e não que eles descredibilizam a gente, mas assim, eles ficam tipo:
Não esperava. Esperava. E assim, Deus tem sido muito maravilhoso em poder, assim, abrir o coração das pessoas para de fato ouvir da nossa boca que nós cremos num evangelho muito firme, verdadeiro, pautado na palavra, no espírito, que somos completamente inflexíveis, né? Mas é isso, aí a gente veio pra cá e começamos a igreja. Eu tava grávida, já falei isso, né? E deu certo, tivemos 2 filhos, eu falo. Primeiro teve a igreja, daí a Luma nasceu no meio disso. E assim, é o começo da igreja, e eu sou muito hardcore. Então assim, a Luma foi pra igreja com 14 dias, gente. E foi muito especial. Isso é hardcore. Pra você que não faz ideia, isso é bem hardcore. As pessoas geralmente, vou esperar 3 meses. Não, ela já tava lá, e ela ama a igreja, ela tá ali envolvida, né, completamente. Foi a necessidade do momento. Mas enfim, nós sabíamos, só puxando o gancho dela, que nós tínhamos um povo, né? Uma responsabilidade, como ela disse, de um povo, mas primeiramente para a cidade. A gente tinha uma missão para a cidade através deste ministério, né? Então, nós sabíamos que existia uma missão para a fundamentação de uma obra central que vai dar suporte para as futuras igrejas que serão plantadas de forma mais específica em bairros, em localidades diversas da cidade de São Paulo. Então, foi assim, uma direção do Senhor, vão para o centro. Na época era totalmente incompatível, porque nós não tínhamos recurso que desse compatibilidade com o custo das coisas na região central de São Paulo. Tudo que nós tínhamos como igreja era uma oferta uma igreja que está localizada numa das regiões mais pobres do Rio, lá do Campos de Caxias. Eles levantaram R$5.000 de oferta para a igreja aqui em São Paulo. E era o que a gente tinha. E a gente chegou, tipo, cara... E aí, quanto custa o aluguel desse lugar pra gente fazer uma reunião? Tipo, não dava pra alugar nenhum lugar por um dia, na maioria das vezes. Mas, assim, foram milagres atrás de milagres, assim. Porque, tipo, o Senhor colocou um cara no hotel que a gente ficou que, tipo assim, o cara tava com mais fé que a gente que ia dar certo. E ele, basicamente, puxou a gente pra lá. E foi engraçado que ele ficou exatamente o mesmo tempo que nós ficamos no hotel. Foi o tempo que ele esteve trabalhando nesse hotel. Depois a gente saiu pra o Bela Vista, onde nós encontramos a nossa casa ali no campus do Bela Vista. E, enfim, muitos milagres também por aí, para até que a gente se fundamentasse ali. Mas ali a gente começou a edificar a igreja de uma forma já fixa, né? Então, passamos ali 3 anos e 9 meses ao todo nessa plantação e fundamentação da igreja, levantando líderes, pastores, porque chegamos eu e ela aqui. Então, a gente teve que preparar as pessoas... Todo mundo. Do zero. Embora, assim, obviamente, muitas pessoas que agregaram a essa obra, a essa comunidade local, tivessem alguma história, né? Alguma trajetória ministerial. Mas a gente teve que... cultura, visão, alinhamento de doutrina, tudo do zero, né? Então a gente conseguiu, com o tempo, com a graça de Deus, levantar uma equipe entre pastores e líderes, mais de 50 pessoas, uma equipe pastoral com 19 pessoas. Então a igreja estava já fluindo, sabe? A gente conseguia tirar férias tranquilo. Tava tudo, assim, em paz. E aí esse é um sinal de que tem coisa... Algo precisa mudar. Tem que vir um caos. Tem que vir um caos pra trazer algo novo na nossa vida. E aí a gente... mas assim, brincadeira, a gente sabia que chegaria o momento, né, de começarmos uma nova plantação, de deixarmos o legado que Deus nos deu a oportunidade de construir lá. Então nós começamos a preparar uma transição, uma preparação que durou aí 1 ano e 3 meses, para um casal que assumiu lá, Vinícius e Karen, e estão à frente dessa obra. E nós saímos para começar tudo de novo. Faz 1 mês isso. Faz 1 mês e meio que nós começamos oficialmente as reuniões ali em Pinheiros. Não, faz 1 mês, não faz? 1 mês e meio, são 6 reuniões que a gente teve. E nesse processo de transição e implantação, eu acho que é muito legal, porque geralmente a visão que as pessoas têm é implantar a igreja num lugar distante, que não tem, e falta às vezes um senso missional da necessidade de você sim promover a implantação de igreja dentro de polos. Sim. Talvez você não conhece São Paulo, mas o centro de São Paulo não é um lugar com muitas igrejas. Sim. E a grande maioria das igrejas são igrejas históricas. Sim. Você não vai ter igrejas tão bem posicionadas lá, porque hoje tem muita igreja periférica. Então você vai para longe do centro, porque é muito caro tudo. E não tem espaço. Então você vai começando a construir ao redor, e isso cria uma demanda muito grande lá, comparado ao volume de igrejas. E São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade de 20 milhões de pessoas. Então não tem igreja suficiente para todo mundo, e não vai ter igreja suficiente para todo mundo. Então acho que é legal trazer esse contexto de implementar uma obra dentro de uma cidade tão grande, e qual é a dificuldade, qual foi o processo de vocês. Eu queria ouvir mesmo a realidade de implementar uma igreja dentro de uma cidade tão grande, no centro de São Paulo, para um público tão específico. Sim. Cara, São Paulo tem micromundos, né? Então é interessante, assim, a gente pensar que cada bairro de São Paulo representa uma cidade.
Sim. E as pessoas, elas vão se aglomerando conforme a compatibilidade cultural delas. A região central de São Paulo tem uma característica específica, especialmente esse campus do Bela Vista, porque é muito centralizado, né? Então a gente está, tipo, a algumas quadras da Avenida Paulista. E a Avenida Paulista, por si só, ela abraça a cidade. Então, naturalmente, essa igreja se tornou uma igreja muito multicultural. Muito a representação do que é São Paulo. A gente tem ali na igreja pessoas de, assim, quase todos, de todas as regiões da cidade. Então tem gente que vem do extremo norte, extremo sul, extremo leste, extremo oeste. Cidades periféricas. Tem uma família que vinha, inclusive, até do Guarujá. Ficaram indo 2 anos até eles mudarem para São Paulo. Então, a gente abraça muitas culturas num mesmo lugar. Inclusive, ao abraçar a cidade, a gente está abraçando o Brasil, né? Porque, basicamente, nós temos pessoas que representam cada estado do país ali. Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal, cara, porque eu acho que isso é igreja. Né? Quando a gente vê lá em Atos, por exemplo, a gente vê povos de muitas etnias diferentes no mesmo lugar. E existia uma mesma linguagem celestial que alcançava essas pessoas. E eu acho que é muito interessante a experiência de plantar uma igreja no centro de São Paulo, tanto pela pluralidade cultural das pessoas, e é muito interessante ver elas num mesmo lugar, tendo uma mesma linguagem, porque na verdade a necessidade das pessoas todas é a mesma, mas é muito interessante você ver sotaques diferentes e as pessoas se sentindo em família ali. Existem desafios específicos, especialmente as pessoas, elas quando vêm para São Paulo, elas estão vindo por uma mudança, né, de vida ou de trabalho ou de estudo, uma oportunidade nova, e geralmente elas mergulham nessa atmosfera da cidade de workaholic, né? Então as pessoas geralmente não têm tempo para quase nada e pouquíssimo tempo para a igreja. Mas é interessante que é exatamente aí que entra a singularidade do que a igreja promove na vida da pessoa. Porque por viver uma vida muito corrida, muito atarefada, cheia de muito compromisso, as pessoas não conseguem desenvolver relacionamentos profundos. Então, as suas relações são muito superficiais. Então, começa-se a gerar uma carência daquilo que a igreja promove. Então, quando as pessoas chegam na igreja e encontram um ambiente familiar, onde as pessoas vão olhar no olho dela e talvez, pela primeira vez na semana, ela recebeu um olhar sincero e ela recebeu um estender de mãos e ela foi abraçada, acolhida. Então a pessoa, ela ao mesmo tempo, ela fala, cara, eu não tenho tanto tempo para isso, mas eu preciso disso aqui. Eu preciso viver a igreja dessa forma. As nossas igrejas têm características muito familiares, né? Então, nós somos 14 igrejas hoje, mas você não vai ver nenhuma igreja tipo com mais de 500 membros. As nossas igrejas, elas giram em torno de 300, 400 pessoas, porque nós plantamos igrejas comunitárias, né? Então, quando entendemos que essa igreja, essa obra estava bem fundamentada, nós saímos para plantar Pinheiros. Agora, Pinheiros já é um outro público. E é interessante, porque aí a gente entra no que é São Paulo, né? Porque Bela Vista é muito central. Pinheiros, embora próximo de Bela Vista, 20, 25 minutos, é muito nichado, próximo cara. pra São Paulo. Pra São Paulo. Mas se eu te falar que o bairro próximo um do outro é meia hora um do outro, você que mora em outro lugar do Brasil vai ficar escandalizado. Gente. Mas eles, pra vir pra cá, que não é longe, demoraram mais de 1 hora, porque é São Paulo, velho. Isso aqui é... Isso aí. E tem uma questão de você ser isolado geograficamente, Sim. que é um ponto que as pessoas não entendem, que é, cara... É muito difícil fazer uma igreja que ela é pra cidade inteira. Sim. Essa é uma realidade até um pouco utópica. Porque Sim. o cara que é do extremo da Zona Norte, se você tem uma igreja plantada no centro Sim. ou na Zona Sul, ele não chega na sua igreja em menos de 1 hora. Sim. Ele vai demorar 1h30 se ele tá em Guarulhos, ali na Grande São Paulo. Exato. Então, é muito difícil ter essa lógica de uma igreja que serve a cidade. Você tem a necessidade, sim, de ter campos e outras localidades e igrejas. E a gente começa esse processo de expansão. Porque ali a gente abraça pessoas de muitas localidades, mas é natural que à medida que a gente expande, que a gente vai começar a formar comunidades que tem a ver com aquela região da cidade. Então, eu acho que assim, a primeira igreja tem essa característica, tanto por ela estar no centro, por ela ter esse papel para United em si, como um suporte, um apoio para as futuras igrejas, mas também porque é a primeira. Então as pessoas, cara, eu quero fazer parte dessa família, eu vou ter que pagar o preço para isso, que hoje é, tipo, viajar 1 hora para chegar na igreja. Gente, e é impressionante, assim. Várias pessoas, em muitos momentos eu perguntava, como você consegue? Como você consegue fazer... Tinha tipo, irmãos, né? Que era um menino e uma menina. Eles moravam em Suzano. E eles demoravam 2 horas pra chegar na igreja, 2 horas pra ir embora. Aí eu fico até um pouco emocionada, porque eu falava, gente, tipo assim,
que isso é pra vocês, né? O propósito pra vocês estarem enraizados, porque custa muito. Mas a gente ama falar isso, que é até uma frase meio de maternidade, mas se custa muito é porque vale muito. Então as pessoas, de fato, eu acho que a nossa geração, principalmente, tem entendido isso, o valor da igreja local, o valor de estar enraizado, o valor de colher frutos que vão durar. Não só algo passageiro, não só algo que, né, eu vou aqui, sabe, ouvir a palavra, me saciar só simplesmente, isso é aquela coisa, né, consumista, mas não, de fato, se enraizar, se aprofundar, ser, sabe, aperfeiçoado. O ser igreja de verdade. Ser igreja, o ferro afiando o ferro. Porque igreja é isso. Não é só a gente se alimentar, e espiritualmente isso é muito bom, mas é de fato viver a igreja, né? O ser aperfeiçoado no outro. Então, glória a Deus, assim, a gente tem visto essa consciência vindo e a gente tem ensinado muito isso. O valor de estar enraizado, sabe? Quantas pessoas às vezes chegam na igreja e ficam pulando de igreja em igreja porque não, isso aqui não é bom pra mim. Eu não gostei do louvor. Eu não gostei da palavra. Não tem programa pra jovens. Mas, sabe? Então a gente tem provado e pregado muito isso, sabe? Sobre esse valor de estar enraizado, independente de onde você estiver, sabe? Muito e bom. ver frutos. Então, tem sido precioso isso, né? Tem uma frase que a gente carrega muito com a gente, que um dia eu ouvi, não lembro onde, que é assim: longe é o lugar que você não está disposto a chegar. Então, essas pessoas que vêm de muito longe, cara, elas entenderam que o valor de estar ali é muito maior do que o preço que elas pagam para estar ali. Agora, quando a gente chega em Pinheiros, voltando à história, a gente chega numa localidade muito mais específica. E aí eu volto naquele lugar, tipo, embora seja 30 minutos, 25 minutos, por aí. É outra coisa. Depende do dia. Cara, mas já é um outro público. Já é um público nichado. É uma galera que vive numa bolha ali. Então, Total. E eu acho que pra quem não é de São Paulo, você precisa entender uma coisa. Os bairros de São Paulo, eles são muito autossuficientes. Sim. Então, por exemplo, você desce do seu apartamento ou da sua casa, você anda, você já tem um mercado, já tem um banco, já tem uma farmácia, é tudo muito próximo, você não precisa fazer, às vezes, um deslocamento tão grande. É óbvio que tem gente que atravessa a cidade pra trabalhar, etc. Mas as pessoas hoje buscam por trabalhar, morar, tudo no mesmo local, principalmente gente jovem. Principalmente. Então, a galera acaba criando a sua tribo, o seu bando. Exato. Então, a maneira de falar é a mesma, as roupas são o mesmo, o programa da galera é a mesma coisa. Você não vê muito hoje os jovens indo de uma zona pra outra. Eles ficam no próprio bairro. E eles viram ali a própria tribo. E com características diferentes. E faz parte, mas é a realidade de São Paulo. É isso. E aí a gente chega em Pinheiros agora com um olhar específico para entender o público ali. Na verdade, a gente, pessoalmente, nós frequentávamos já o bairro desde que chegamos em São Paulo. Mas a gente precisou fazer um estudo de como nos comunicarmos como igreja ali. E aí a gente vai para uma parte de estudo histórico, geográfico, sociológico, para entender... Cara, fala disso, porque eu acho que isso é muito legal quando você tá falando num trabalho de implantação. As pessoas, elas ignoram isso, que é estudar a história daquele lugar, a história das pessoas. E não apenas espiritualizar, mas todos os pastores que eu mais admiro, toda conversa de implantação... Um dos temas que ninguém fala e que todos eles mencionam é isso, é estudar a história do lugar e entender de onde veio. A composição do povo hoje, ela tá estruturada na história. Como é que esse bairro foi formado? Como é que... Quem são os públicos que formam este bairro? Acho que um termo que as pessoas conhecem muito sobre São Paulo em si é o público Faria Limer, né? É um termo que acho que popularizou. Então, a Faria Lima, em sua maior parte, ela está dentro do bairro de Pinheiros, né? Que esse polo tecnológico do Brasil hoje, enfim. Então, este é um público que está ali. Eu vou dar como exemplo, né? A nossa análise sociológica ali de Pinheiros. Então, esse é um público que está na zona sul de Pinheiros. Temos também em Pinheiros... ali, especialmente no Alto de Pinheiros, as famílias mais tradicionais. É o cara que frequenta o shopping Guatemi. São famílias mais históricas, formadoras do bairro ali. É uma região mais de casas, de grandes casas, enfim. Mas a gente tem também, no miolo de Pinheiros, um público muito alternativo. Os jovens. Uma galera que usa uma franja de 1/3. Entendeu? Inclusive, uma a galera gente dessa. levou... É a minha galera. A gente levou um gringo lá em Pinheiros. O Andrew... Ele ficou horrorizado. Cara de... Ele
Ele tá em Nashville agora, enfim. Ele é de Nashville, que é o centro da música dos Estados na verdade, Unidos. ele é da Califórnia, ele foi pra Austrália, mas ele... Ele tá acostumado com gente estranha. Ele tá, gente só que... Aí ele entrava, assim, aí foi um amigo nosso que levou ele, né? Aí falou que ele entrava, ele olhava o beco do Batman, assim. Ele olhava as pessoas na rua, fumando, aí ele virava e falava assim, mas por que vocês me trouxeram pra cá? Ele falou, não, porque é cultural de São Paulo. Aí ele... Eu não gostei daqui. Nossa, você foi em época de carnaval, então... Nossa, verdade. Eu morei em Pinheiros por muitos anos. Legal. E a gente tá ali pra essa galera. A gente acredita, obviamente, que alcançaremos ali outros públicos que compõem a cidade... o bairro de Pinheiros. Mas a gente tá ali com o coração pra alcançar essas pessoas, sabe? Assim, a gente faz a leitura como uma tribo não alcançada, sabe? De fato, existem outras igrejas fazendo trabalhos ali. Não, realmente, existem outras igrejas fazendo trabalhos ali em Pinheiros, mas tem muitas igrejas tradicionais ali que não estão alcançando este público específico. A gente entendeu esse comissionamento do Senhor para furar a bolha dessa tribo, entende? Então, por exemplo, hoje a igreja tá numa galeria de arte. E assim... Cara, foi um movimento do Senhor, assim, pra abrir as portas desse lugar, pra tocar no coração dos donos da galeria, pra abrir a galeria pra gente poder estar ali. É uma história muito louca, assim, também, de como que a gente entrou na galeria. É tipo assim, poderia ter um podcast só pra falar dessa história. Sim. Mas estamos lá, então a gente tem conseguido, pela graça de Deus, entender a linguagem que a gente precisa comunicar com as pessoas para que a gente possa alcançar um público que é extremamente artístico, alternativo e que, em sua maioria, tipo assim, cara, tem resistência com a igreja, mas ao mesmo tempo essa resistência demonstra uma fome por uma necessidade que elas talvez ainda não sabem quais são. Existe uma demanda mesmo com uma resistência. Exatamente, é uma demanda que tipo, cara, eu sei que eu preciso de algo, eu tô tentando suprir isso em outro lugar. Mas quando elas têm um contato com o evangelho genuíno, elas normalmente estão abertas a ouvir. Embora exista um preconceito cultural que hoje se deu pela polarização que existe no Brasil, né? Então ali tá um público bem alterna. E aí a gente chega com uma linguagem visual que consegue se conectar com esse público, mas com a palavra imutável de Deus. Então eu vejo que é um choque que as pessoas têm, sabe? Elas conseguem se identificar com a igreja no ponto de vista de uma linguagem artística. Então, por exemplo, na igreja, hoje a gente tá ali há 1 mês e meio, a gente tá recebendo 100 e poucas pessoas, assim, por reunião. E é impressionante, no meu ponto de vista, a proporção da arte no público. Então, ali tem pintor, vai ter, óbvio, um designer gráfico, mas tem um ilustrador, tem um animador, tem... Dá uma montagem, sabe? Uma produtora de filme. Tem ator, então, tipo assim, tem um leiloeiro, tem o cara que pinta quadro, então tá todo mundo muito junto. Há uma menina que acabou de voltar de Paris, porque ela tava lá pintando. Então, tipo, uma galera super assim, né? E... Moda. Muita gente da área da moda. E aí a gente tem alguns choques. Por quê? Quando as pessoas olham pra nossa linguagem, e é interessante falar sobre isso, porque eu até ia fazer essa pergunta, porque eu vejo que vocês têm um apreço estético. A igreja de vocês em Bela Vista lembra muito que a Mosaic construiu. E eu queria entrar nesse lugar de, tipo, o quanto o apreço estético ele é intencional, qual é o limite disso pra não virar uma futilidade, e como vocês interpretam isso na igreja local? Posso falar? Eu já passo pra você. Nós temos uma identidade visual muito forte na United. Então, qualquer Instagram que você entrar da Igreja United, você vai ver, cara, é a Igreja United. Então, é assim aqui em Pinheiros, é assim em todas as igrejas do Rio. Em São Gonçalo, em Caxias, em Campos dos Goitacazes, que é a igreja interior. Então, tem essa marca de identidade visual em qualquer lugar. Agora, especialmente aqui em Pinheiros, a gente tem buscado uma linguagem artística no nosso feed, e a gente tá no começo disso. No caso, eu sou pastor de criação, então eu tô me desenvolvendo nessa capacidade de me conectar com as pessoas através ali das redes sociais, numa linguagem mais artística. A gente fez um evangelismo esses dias, por exemplo, com um jornal, né? A gente abriu um jornal assim, tipo, no semáforo, né? A gente entrava, colocava uma cadeira, sentavam 3 pessoas, abriam um jornal divulgando o culto, e aí passavam pessoas entre os carros distribuindo um panfleto super estético, assim, divulgando a igreja e evangelizando as pessoas naquele breve momento no semáforo. Foi muito legal, muitas pessoas chegaram através dessa ação. Mas enfim, as pessoas olham para o nosso feed e muitas vezes elas pensam, cara, uma igreja que se comunica com uma linguagem contemporânea, uma igreja moderna.
E muitas dessas pessoas, por não ter tido um contato ainda real com um culto, elas chegam com a expectativa que muitas vezes é frustrada, porque elas chegam esperando uma igreja que tem uma palavra modernizada, entende? Elas chegam esperando, tipo assim, cara, já que essa igreja me parece moderna, eu imagino que talvez seja uma igreja inclusiva no ponto de vista de não lidar com, por exemplo, a prática da homossexualidade como pecado. E aí as pessoas ouvem do púlpito uma mensagem que confronta elas, porque a gente acredita que a palavra de Deus é como ela é, a gente não está enviesado nesse relativismo pós-moderno, não, nós somos uma igreja bíblica, temos uma teologia pentecostal clássica, então ela vai ouvir do púlpito de uma igreja o que talvez ela ouviria numa Assembleia de Deus, mas ela está numa igreja que tem uma linguagem que talvez ela se sentiu alcançada. Então, ela entrou na igreja, cara, e ela vai ser confrontada. E aí, muitas pessoas vão ter esse choque e não vão voltar. Mas, ao mesmo tempo, elas são acolhidas por nós. Então, eu vejo as pessoas nesse choque, tipo assim... Cara, que lugar legal. É confuso. Eu me senti, tipo assim... Exato, eu me senti, tipo... acolhido, amado, me senti valorizado. E, ao mesmo tempo, eu recebi uma pancada na palavra aqui. E agora, como é que eu lido com isso? Porque, assim, entende? Se eu fosse, talvez, me sentisse rejeitado na igreja, é uma outra coisa. Mas eu me senti acolhido e, ao mesmo tempo, confrontado pela palavra. E a gente vê muitas pessoas se submetendo a isso, tipo, falando, cara, eu entendi. Eu fui alcançado pelo poder de Deus, eu fui alcançado pelo evangelho, eu tive uma experiência genuína com Deus e eu vou me permitir que ele trabalhe dentro de mim. Agora, outras pessoas já olham pra isso e por terem essa expectativa pré-moldada na sua cabeça, fala, cara, não, eu vou buscar uma outra igreja, ou tipo, eu realmente não sirvo pra ser parte de uma igreja. A gente tá fazendo o nosso papel, né, de tentar se conectar com esse povo, de amar as pessoas, de acolher as pessoas, mas ao mesmo tempo, nosso comprometimento maior não é com o que elas sentem ou querem, é com a palavra de Deus. Então, quando... Vai. Desculpa, bebê. É que quando o Mário estava falando de... Você estava falando do sujeito que até você falou da franja e tal, no início do episódio, você falou assim, mas a gente é inflexível. E eu acho importante isso, porque o que eu vejo hoje, principalmente nas redes sociais, a gente tenta ser muito cool, sem essa inflexibilidade em relação à palavra. Sim. Então, gente na internet, até igrejas, enfim, que fala, não, eu quero alcançar o perdido. Mas na tentativa de alcançar o perdido, na tentativa de, às vezes, se comunicar com um grupo XYZ, acaba se tornando aquilo ao invés de apresentar a verdade da palavra. Então, eu acho que aquilo que vocês estão trazendo é muito, muito, muito importante. Porque a gente consegue ver, então, pessoas que estão... fazendo com que, vamos supor, o vaso é diferente, mas o conteúdo é igual. É isso. Sim. Então, não adianta a gente querer tentar fazer o vaso especial e de uma outra maneira se o conteúdo for diferente. Sim. Porque as pessoas vão beber uma água, elas vão continuar com sede. Exatamente. Elas vão comer uma comida, elas vão continuar com fome. Então, se a gente não coloca o conteúdo que é a água viva, o pão vivo ali, que é Jesus, e a verdade da palavra, de nada adianta a estética. De nada adianta... O que vai salvar a pessoa não vai ser um Instagram bonito, não vai ser uma estética boa. O que quebra o jogo vai ser a unção. Sim. Exato. Então... Pra gente, essa questão da estética, ela é importante, mas ela não é o nosso... Né, o nosso guidão. Nosso fim. Não é uma ferramenta. É uma forma de alcance. Isso pra gente toca excelência, toca... Claro, a gente quer, né? O reino de Deus, ele vai servir de uma forma essencial, em amor, mas pra gente não é só uma porta, né? E eu gosto muito, você falou, Bru, eu gosto muito do exemplo de Daniel. Daniel conseguiu ir pra Babilônia e ele foi um exemplo ali. Ele foi usado no meio de um lugar caótico. Então, a gente consegue, sim, estar no lugar, não existir uma corrupção, não existir uma flexibilidade, mas pelo contrário, é um lugar onde as pessoas vão querer estar próximas. A gente já tem visto pessoas que, às vezes, chegam, né? Como você fala, a gente tem N testemunhos, assim, de pessoas que chegaram por essa porta da estética, né? Mas no momento onde elas recebem a palavra, onde elas podem provar de uma transformação genuína do Espírito Santo, elas são transformadas e aperfeiçoadas por Ele. Às vezes nem é alguma coisa, assim, tão, né? Vamos dizer assim... direta, mas é o lugar, e é algo que a gente tem carregado muito, o lugar vai ministrar elas, vai santificá-las, vai mostrar por inspiração, né, que a sua vida, ela pode ser transformada. Então, a gente acredita muito nisso, né?
É isso. A gente tá ali pregando o evangelho. Eu carrego muito comigo que Jesus, ele só é agradável a todos onde ele é apresentado pela metade. Então, tipo assim, ali a gente tá apresentando Cristo como o Salvador, mas também como transformador. Então, a gente usa a ferramenta da comunicação como, de fato, uma ferramenta, mas para alcançar pessoas com o evangelho de Cristo Jesus. Isso. E aí é interessante esse choque das pessoas, tanto quando elas chegam na igreja, quanto quando nós vamos aos lugares. Porque a gente tem procurado frequentar lugares ali em Pinheiros, né? Então, um exemplo de choque, tipo... eu depois me adaptei à franjinha dela, né? A minha é um pouco mais curta ainda. É um quinto de franja. É um quinto de franja. Mas a gente vai em alguns lugares e esse público, especificamente esse público, ele é tipo pai de planta, pai de pet. E aí a gente chega com a filha no colo. É isso, já é chocante. E aí, tipo assim, cara, é a representação de uma família. O que é valoroso para o Senhor, tem valor, é uma expressão de Deus na Terra. Eu acredito que a família, ela revela também Deus na Terra, né? Quando Deus, ele cria a humanidade, ele cria ali uma família. E aí eu vejo que as pessoas olham tipo assim, cara, eu consigo conversar com a linguagem visual desse casal, só que eles têm uma criança no colo. Tipo, tem alguma coisa muito anormal neles. Então, ou pior, né? Isso abre uma janela. Eu vejo como se tivesse uma janela sendo aberta. E aí, para o evangelista, ele já olha isso como uma oportunidade. Porque esse choque, ele abre uma janela de curiosidade. E aí, é uma oportunidade para você entrar. Então, tá sendo muito legal essa experiência ali. Desde que a gente chegou em São Paulo, a gente corta o cabelo ali em Pinheiros. E aí, a gente chega... Hoje em dia, a gente já conhece todo mundo, mas quando a gente chegou, a gente falava, a gente veio aqui pra São Paulo pra plantar uma igreja, nós somos pastores. Aí a galera do salão, tipo assim... Quê? É o quê? E assim, a gente ama muito essas pessoas. Sim. A gente crê que essas pessoas, em algum momento, alguns até já, tipo, quase foram na igreja, mas eles vão em nome de Jesus. Então, assim, a gente ama estar ali com essas pessoas. A gente sabe que isso vai ser uma porta de entrada muito grande. Muito legal. Muito legal. Principalmente o comentário que você acabou de fazer de que essa é a incumbência do evangelista. É se fazer tudo para com todos. Pra de alguma forma ganhar alguns, é isso aí. E eu acho que você tocou nesse ponto de que quando vocês lideravam adolescentes, o grupo de adolescentes virou o rolezinho. Sim. Naturalmente. E eu acho que tem uma tensão aqui que você tá falando, que é essa tensão de que a gente foi chamado pra fazer, que é a intenção talvez do cara pisar lá não tá correta, mas tá tudo bem. Sim. Eu preciso apresentar isso da maneira correta depois do momento que ele entrar lá. Exatamente. E eu acho que isso é muito escandaliza muita gente que tá ouvindo isso aqui. Sim. E por isso que eu queria tocar nesse lugar e revirar isso aqui, porque eu acho que é muito poderoso o quão estratégico dá pra ver toda a jornada de vocês. E eu acho que falta esse apreço das pessoas por uma intencionalidade no reino e uma disposição a trabalhar. E eu vou no cabeleireiro, eu vou apresentar Jesus. Eu sou o técnico de lavanderia, eu vou apresentar Jesus. Eu tô na academia, eu tô apresentando Jesus. Eu tô fazendo todas as oportunidades oportunas pra fazer o trabalho a qual me foi dado. E é tão constante essa fala de vocês, de tipo, eu estou aqui trabalhando, eu tô cortando o cabelo, eu tô trabalhando a pedido daquilo que o senhor mandou eu fazer. Então eu tô criando as conexões, eu tô sendo intencional, eu vou usar a oportunidade que o senhor abriu de uma galeria de arte, porque eu sei que isso vai criar uma narrativa, e não tem problema o motivo que te fez pisar aqui, mas a gente vai apresentar. Isso. E é muito legal ver essa intencionalidade estratégica na jornada, porque querendo não cuidar de adolescentes é isso. E é um DNA que vocês herdam pra depois vir pra igreja local, porque eu acredito que quem tá liderando adolescentes e não tá experimentando um pequeno avivamento, meu irmão, você tá perdendo a oportunidade da sua vida, porque não existe grupo mais evangelístico do que eles. E é uma jornada constante, é um sopro do Senhor constante na vida de vocês, mas eu queria só ir mais longe no ponto do sentido de beleza. A gente tem o senso estético, a gente tem essas estratégias, mas como é que eu congrego e eu administro a crise das pessoas? Porque na hora que a pessoa entra lá, ela entra com toda essa expectativa formada. Como é que eu conduzo ela nesse processo de entendimento? Porque eu acho que o seu ponto foi pontual. Eu entrei no lugar achando que ele era uma igreja inclusiva e liberal. Maravilhoso. Do nada eu tô sentado na Assembleia de Deus. Canela de águas fogo. que correm. Tipo, eu achei que você ia me dar uma palavra onde você ia me citar Foucault e ser filosófico e abrir 2 versículos pra falar de provérbios.
Agora você tá me lendo o texto inteiro de Atos, tá falando que eu preciso orar por alguém. Como é que eu administro a crise de expectativa nas pessoas e conduzo elas nesse processo de revelação de um evangelho genuíno? Só pra acrescentar na pergunta do Nick, porque isso também tem muito a ver com o temor de homens. Sim. Cara, como é que vocês viram esse público e não cederam pra falar aquilo que eles queriam ouvir, querendo porque é muito salvar. Fácil. Porque é muito fácil. Você tem um amor tão genuíno pelo povo, Sim. que fala assim, não, mas Você quer agradar, você né? quer agradar, você quer de alguma maneira trazer eles mais próximos. Então existe uma tentação de você se dobrar a isso. Sim. Por mais que a intenção seja boa, no fundo do coração existe essa tentação. E isso tem muito a ver com o temor de revelar a homens. verdade parcialmente. Exato. Eu acho que isso funciona quando o temor do Senhor é maior do que o temor dos homens. Muito bem. É aquela frase, se você teme mais o Senhor, você não vai se curvar para o temor dos homens, né? Então, nosso temor do Senhor é maior. Agora, qual é a nossa principal a busca para poder fazer com que essas pessoas, elas permaneçam nesse processo? Além da pregação do evangelho, porque, cara, é o evangelho que vai fazer, é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é a pregação do evangelho que é poder de Deus, que é o dunamis de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sim. Mas também eu acredito que isso em conjunto com uma igreja que se preocupa em acolher as pessoas e conduzi-las por um processo de discipulado, é a principal ferramenta. Então, talvez se a pessoa chegasse na igreja e ela ouvisse uma pancada na cabeça dela e ela não fosse acolhida por ninguém, ela teria mais motivos para não voltar. Mas como ela é muito bem acolhida e o processo de movimento dela dentro da igreja para ser discipulada é muito intencional. Então, cara, não tem ninguém que vai entrar na igreja hoje que não vai receber o contato de alguém, que não vai pegar o seu WhatsApp, que vai entrar em contato com você, que vai te chamar para participar de um pequeno grupo, que vai buscar viver vida na vida com você, que vai tentar marcar um café com você. Isso acontece com todas as pessoas que entram. Até por isso, a gente procura viver as nossas igrejas em pequenas comunidades, porque isso facilita esse processo de inclusão da pessoa na comunidade. Então, eu acredito que este processo de inclusão numa família na fé, ainda que a pessoa esteja no início, ou talvez nem creia em Jesus, a gente recebe muito ateu também, é muito determinante para que ela se submeta a isso. Porque ela tá lidando com o confronto da verdade do evangelho, mas ela tá ouvindo do lado alguém que tá com a mão no ombro dela, falando, cara, eu vou junto com você. Inspirando, você não tá sozinho, a gente tá junto nisso, vamos dar a mão, vamos caminhar nisso junto. Então, eu passei por isso também. Nós temos nas nossas comunidades aqui em São Paulo muitas pessoas, por exemplo, falando a fim de exemplificar o que o relativismo propõe em outras esferas eclesiásticas hoje aqui, né? Na cidade de São Paulo tem igreja a gosto de qualquer pessoa, né? Mas enfim, infelizmente, nós temos... Às vezes vão até sem gosto de Deus. Exatamente, principalmente. Infelizmente. Mas vamos lá, estamos fazendo a obra do reino aqui, expandindo o reino de Deus. Mas nós temos muitas pessoas que lidam com a tentação do pecado da homossexualidade, mas que luta com isso, cara. Eu luto porque eu quero viver uma vida pra glória de Deus. Não, Não, eu tô me colocando no lugar da pessoa. Eu não luto com isso. Eu teria problema se lutasse, mas não luto. A gente pode orar por você no final. Tudo bem. Tá tudo bem. Desculpa. Então, tipo, onde o cara pode falar, eu luto com isso, mas eu entendi que o evangelho de Deus, ele propõe pra mim a renúncia das minhas vontades carnais em detrimento de uma vida pelo Espírito que agrada o Senhor. Então, eu tô dando um exemplo deste viés, mas existem muitas pessoas dentro da igreja que são pontos de conexão para pessoas que estão chegando com a mesma dificuldade, com a mesma crise que a outra já teve no passado. Então, eu acho que essa identificação então, e virar algo cíclico. Isso, exato. Então, esse ponto de apoio na comunidade, onde pessoas trazem umas às outras para viverem uma vida de discipulado, é a nossa principal ferramenta de transformação por meio do evangelho para essas pessoas. Então, esse movimento fácil e rápido do cara que tá chegando para ele começar a ser discipulado. Acho que esse é o principal ponto, assim. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, é porque eu acho que tem um ponto aqui no processo de plantação que você tá trazendo, Peraí, que é... Deixa só, Giovana. Obrigada. Uma aguinha. Eu posso ter mais também, aproveitando. Tomei tudo também. Eu quero um café também, repõe tudo. Somos muito camelos. Isso. Tô tomando Eu quero água. café, Inclusive, café. me dá uma garrafinha só pra eu Tá aqui. virar.
Olha que lindo. Vira sua garrafa. Então, eu vou continuar falando. Você vira sua garrafa aí. Não, vira sua garrafa. Bota a câmera nela, Zé. Que acho que uma parte que você tocou agora que as pessoas não entendem é a disposição de discipular as pessoas no momento de dificuldade. Sim. E isso é um padrão muito presente na igreja. Você deve ter ficado horrorosa. Você bebendo água? Bruna, você é linda fazendo tudo, até bebendo água. E eu acho que talvez até mesmo vocês estão tão acostumados com isso, vocês não percebem o quão precioso é você estar disposto a andar até o final com a pessoa num momento de confusão e debilidade. Porque o padrão hoje que a gente vê é muito difícil, deixa de canto. Isso. Entendi. Isso aqui é difícil demais mexer nisso aqui. Como lidar, Isso, tal. e pela falta de recurso de discipulado, eu não quero entrar no seu problema. Obrigado. Eu não vou mexer no seu caos. Tipo assim, cara, a gente vai ter que lidar com questão de gênero. A gente vai ter que lidar com questão de sexualidade. Eu vou ter que lidar com uma pessoa que tá num processo de crise identitária. Eu vou ter que lidar com essa pessoa que tá num processo de depressão grave. Que tá me dando um relato de suicídio. Sim. Deixa ela de canto. Eu torno essas pessoas periféricas à igreja. Ou duas coisas, né, Nick? Ou a gente descarta ou aceita. Porque a gente não tá disposto a lidar. Ou a gente fala, tipo, vai embora, a igreja não é pra você. Ou a gente passa a aceitar. Esses que são é dois o que extremos. você tocou nesse ponto, né? E o apóstolo Paulo, ele alertou a Timóteo, né? Nos últimos dias, vocês vão querer ouvir, as pessoas vão querer ouvir aquilo que é agradável aos ouvidos. Então, é a falta... Na verdade, no fundo, diz tudo é preguiça. Não dá pra ter preguiça e pregar o evangelho. Não dá para ter O evangelho não cabe pra pastorear. preguiçosos. Porque gente, ainda mais adolescente. Meu Deus. A gente fala pros líderes, não pode ter preguiça. Por quê? Num dia o adolescente, ele tá, eu amo Jesus. Eu vou mudar o mundo. Na semana seguinte, ele já não ama tanto assim. Cara, ele passa do Billy Graham pra Cláudia Leite. Tipo, mano, não, 3 se converteu, baby. Escolhe outro. A Cláudia Leite se converteu. Droga! A Joelma do Calypso? Pra alguém? Cara, é em 3 dias. Uma semana. É algo assim. E eu falo assim, pô... E alguns líderes ficam frustrados. De, tipo assim, cara... Tava indo tão bem, e agora não tá mais. O que eu fiz de errado? Eu falei assim, não é o que você tá fazendo de errado. É que você precisa ser constante. Não dá pra ter preguiça pra pastorear. Isso. Pastorear a longo prazo. Você tá fazendo igreja pra 1, 2 anos, você tá fazendo igreja pra 70, 80 anos. Isso. Você vai passar sua vida na igreja, você vai cuidar das pessoas por 80 anos. E tá tudo bem, você precisa continuar. Não dá pra ter preguiça pra pastorear. É isso. A gente... tá ali, eu costumo falar isso pra igreja. Gente, a gente não tá aqui preocupado em fazer a igreja crescer. Esse papel é de Jesus. Jesus é quem faz a igreja crescer. Ele foi quem disse, eu edificarei minha igreja. Quando a gente olha para Atos 2, a gente vê Deus acrescentando os que iam sendo salvos. Nosso papel é o quê? Fazer discípulo, cara. Então, existe um problema muito grande quando o líder, ele se preocupa só em ter mais pessoas no auditório. Total. Mas, às vezes, esse auditório tá cheio de pessoas vazias do que é ser uma discípula de Cristo. Então, a gente busca caminhar nesse lugar de, cara, você não vai ficar confortável na United. E eu acho que por isso, inclusive, muitas pessoas não ficam. Porque, assim, você entrou lá, a gente vai acolher você, a gente vai mirar em você, a gente vai te perguntar na semana que vem como é que você tá. Você não vai ficar confortável. E por não querer desconforto, muitas pessoas não ficam. Então, é um lugar que eu vejo que, tipo assim... Ou as pessoas amam ou odeiam, entendeu? Porque a gente não vai entrar num lugar de comodismo na sua vida espiritual. Óbvio que você é responsável pela tua vida espiritual, mas a gente vai te... encorajar o máximo. A gente vai te incomodar todo o tempo pra você crescer, entendeu? Encorajar. Exato. Encorajar. A gente vai... Vocês falaram um negócio muito legal com o pastor Abe. E a gente ama muito o pastor Abe. Pastor André, amamos vocês. A gente já falou de vocês antes de começar, estamos falando de novo agora. Mas é porque vocês dois falaram uma mesma frase. Então, você tá falando que a United é uma igreja que varia ali, cada polo, entre 400, 500 pessoas, por aí. E o pastor Abe, que é um pastor de uma das maiores igrejas que a gente tem aqui, que é a Past Church. E ele falou algo muito legal no podcast que a gente gravou, que foi... Quando a igreja para de crescer, a gente não foca em estratégias evangelísticas, a gente foca em cuidado. Porque se as pessoas estão sendo bem cuidadas, elas estão sendo bem pastoreadas, elas começam a chamar outras pessoas. A ovelha gera ovelha. A ovelha gera ovelha. E ele falou isso, eu falei assim, cara, que incrível. Porque uma pessoa de uma igreja um pastor de uma igreja gigantesca, e aí você tá falando
falando exatamente a mesma coisa. A gente vai se preocupar em cuidar das pessoas, em ativá-las, porque o Senhor vai trazer o crescimento. Exato. Então, independente da estratégia que o Senhor usa para cada congregação, o princípio é o mesmo. É pregar a verdade, é cuidar das pessoas. Exato, e para com que elas venham também pregar o evangelho, outras pessoas elas venham ser cuidadas e o reino venha a ser expandido. Eu sou polêmico de que eu acredito que evangelismo não acontece na igreja. Eu não acho que você leva a pessoa para ser evangelizada na igreja. E acho que uma pessoa bem pastoreada, ela faz a incumbência evangelística antes mesmo de convidar a pessoa. Total, com certeza. Então ela já começa a ter as conversas, ela apresenta o evangelho, ela ora pela pessoa. Antes de levar para um lugar, porque senão a igreja ela só é uma muleta. E o pastor, ele só vira também um pivô. Não, vem cá na igreja. Meu pastor vai orar por você. Vai orar por cura. Tipo, vamos levar na igreja pra orar por cura. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Não, e inclusive as estratégias evangelísticas da igreja, eu creio que elas são um ativar para os membros. Então, vamos supor, o que vocês fizeram no Farol, o que a gente às vezes faz como Zion, como Dunamis também, é de tipo assim, eu vou criar aqui um grupo, a gente vai fazer um evangelismo, eu só tô te mostrando como faz, porque você vai fazer sozinho. Eu acredito que mobilização de evangelismo é ministério de ensino. Exato. E não pra pegar as pessoas. Eu te ensino como fazer, vão vir pessoas, só que eu só tô te ensinando porque você vai ter que fazer isso sozinho. Não à toa quando Paulo fala em Efésios 4 sobre os ofícios ministeriais que Jesus delegou à igreja, quando ele fala de todos eles, inclusive do evangelista, ele fala depois, e estes vão trabalhar na edificação dos santos. Cara, é para edificação da igreja. Como é que o evangelista edifica a igreja? Preparando a igreja para evangelizar. É isso, cara. Então, a gente acredita nisso também na United. Nós temos uma frente de evangelismo, mas essa frente, ela atua não só fazendo o trabalho, mas envolvendo as pessoas para elas serem ativadas. Treinando a igreja, né? E eu até queria pegar essa parte que você falou do poder Dunamis, a Mari falou agora de oração por cura. Pegando o histórico que vocês vieram do Rema, do Verbo da Vida, como é que vocês interpretam essa parte espiritual também de uma região? Porque eu acredito nisso. Eu sou neusetioca até o final. Então eu oro pelos lugares. Eu acredito sim em intercessão e mapeamento espiritual de região. E eu acredito que tem uma dinâmica de apresentar o sobrenatural para um público como vocês têm comentado, ele também é difícil. E como é que você trafega nisso? Como é que você, para uma pessoa que está esperando uma palavra filosófica e às vezes até mesmo um evangelho moderno, que ele é bem humanista, como é que você conduz essa pessoa na revelação? Como vocês lidam com esse entendimento espiritual da região? Queria ouvir um pouco disso. Cara, eu procuro me inspirar muito, especialmente em Paulo aos Coríntios. Porque ali ele está lidando com um público extremamente filosófico. Ele tá lidando com um público que, terra de Platão, Aristóteles. E Paulo fala, quando eu fui até vocês, eu não fui apegado à palavra de sabedoria, mas eu fui pelo poder de Deus. Mas é óbvio que Paulo sabia se comunicar com essas pessoas. Ele escreve aos Coríntios, inclusive trazendo menções filosóficas. Então, a gente procura entrar nesse lugar, onde eu consigo me fazer de tudo para com todos, onde eu consigo me comunicar com essas pessoas, mas através dessa comunicação, essa pessoa ela vai ouvir um evangelho que tem poder para salvar. E ele vai se manifestar especialmente a essas que têm um apego demasiado ao conhecimento, um apego demasiado a um absolutismo científico. Ela vai provar na pele dela o que ela tá ouvindo aqui. Então a gente busca promover esse ambiente, sabe? Ali em Pinheiros, por exemplo, a gente está começando. Então a gente está começando a gerar uma cultura de fervor espiritual na igreja. Então as pessoas que chegam, a gente tá começando, tem muito visitante, então as pessoas praticamente todas são visitantes, né? Mas as pessoas que estão ali na linha de frente com a gente fala para elas, cara, vamos gerar um ambiente de liberdade no espírito aqui, porque as pessoas que estão chegando, elas vão olhar para nós e entender qual é a referência que deve guiá-las aqui nesse momento de culto e adoração ao Senhor. E à medida que a gente promove essa liberdade no espírito e somos dependentes dele, seja na pregação do evangelho, enfim, a gente é muito intencional em promover momentos de oração, em apelos no final do culto, para convidar pessoas a receberem oração por cura. E aí existem momentos onde a gente aproveita para orar pelas pessoas enquanto todas as outras estão vendo o que está acontecendo, para que elas possam testemunhar de um milagre acontecendo, por exemplo, e aquilo ser um elemento de fé para um incrédulo e ele, através daquilo... Aqueles que creem, né? Então, a gente busca gerar esse tipo de ambiente de sobrenatural na igreja. E é interessante, porque assim, eu já recebi pessoas do tipo...
Uma vez, eu orei por uma menina na igreja e ela tinha uma diferença muito grande nos braços, os membros, assim. Ela era bem torta, assim, né? E aí, cara, eu medi os braços dela, pô, tinha, sei lá, meio palmo de diferença, assim, nos braços. E na perna também. Cara, eram braços e pernas diferentes. Ela tinha bela escoliose. Ela tinha, exatamente, ela tinha um desajuste na coluna. Então, eu peguei ela. Não faço isso sempre, tá? Se você vai na nossa igreja, calma, não necessariamente vou fazer isso com você se você respondeu o apelo de cura. Mas naquele dia eu senti uma inclinação muito forte pra isso. E eu peguei ela, coloquei ela numa cadeira lá na frente mesmo, assim, onde todo mundo tava vendo. E eu convoquei a igreja a tanto orar por ela, quanto os incrédulos a verem o que ia acontecer. E aí, cara, a perna da menina alinhou, tipo assim, na frente de todo mundo viu o braço dela alinhando, e no final um cara foi falar comigo, cara, eu trabalho com isso. eu sou da área. Que era praxista, né? Não, era outra pessoa. Eu sei que é impossível isso acontecer da forma como foi feito. Eu quero entender mais sobre isso. Uau. O que aconteceu aqui? Como você me explica o que aconteceu aqui? E aí é onde a gente entra com a explicação do evangelho, né? Do poder de Deus, enfim. Do amor de Deus pelas pessoas ao ponto de tocar, inclusive, seus corpos. E da manifestação da redenção, inclusive, tocando o nosso corpo físico. Então, a gente lida dessa forma. Voltando, né? Usando a argumentação para se conectar às pessoas, mas conduzindo essa argumentação a um Deus sobrenatural, porque a finalidade não é um discurso bonito. Se o cara quiser um discurso bonito, ele não vai ficar lá, porque eu certamente não sou o cara que vou ter um discurso mais eloquente para ele. Então, se a pessoa chega na igreja apenas buscando uma igreja legal e estética, tudo bem, talvez ela vai encontrar isso lá, mas ela não vai ficar por causa disso. Ela não vai ficar porque eu prego bem, ela vai ficar porque ela teve uma experiência com Deus. A gente tem essa convicção. Então a gente usa as ferramentas no lugar de ferramenta, mas para trazer as pessoas para terem uma experiência com Deus transformador. Nesse lugar que a gente Muito bom. A gente busca caminhar. Muito bom. Considerações finais para quem está agora plantando uma igreja. Qual seria o conselho? Se você tivesse passando essa pessoa no aeroporto, você tem menos de um café para dar um conselho para ela. Ela tá indo agora nesse processo de plantação. O que você falaria para ela? Você quer falar? Falar em café, o seu chegou, Grace. Deixa eu pegar meu café aqui. Obrigado. Tá, vamos lá. Eu vou falar o que para mim fez mais falta e faria mais diferença quando nós chegamos em São Paulo. Que é você, de fato, fazer uma exegese cultural do lugar que você está indo. Falando no campo teológico, na exegese é você fazer a análise, o estudo do que aquele texto significa para aquele povo, naquela cultura, né? Enfim, no mundo bíblico. Destrinchar o texto. Exatamente. E é você, de fato, fazer o que a gente está falando aqui. Cara, estuda sobre o lugar que você está indo. Entenda sobre o lugar. Por quê? Porque você está levando uma mensagem que é imutável. Mas as pessoas não são imutáveis. As pessoas são diferentes, cara. São muito maleáveis. As pessoas, elas têm diferentes histórias, elas estão em diferentes culturas. Eu acho que existe uma problemática quando a gente valoriza mais a cultura ministerial que nós carregamos do que a cultura das pessoas que nós estamos indo alcançar. E aí eu quero, como se fosse colonizar as pessoas a cultura do meu ministério. Entende? Não, eu tô indo para me infiltrar na cultura das pessoas. Igual Paulo falou, eu me fiz de tudo para com todos para de alguma forma ganhar alguns. Existem coisas que não dá para abrir mão. Então eu falaria para essa pessoa, cara, entenda o que você não deve abrir mão daquilo que você está levando. É a doutrina, enfim, esse ou esse aspecto da cultura do ministério que você está indo implantar, mas tenha flexibilidade para se abrir a entender a cultura das pessoas, para que você consiga ser assertivo na sua comunicação e no seu acolhimento a elas. Então tem coisas que não vão funcionar igual no mesmo lugar, em lugares diferentes. E a metodologia tá tudo bem, cara. Você mudar a metodologia. Sei lá, um exemplo aleatório. Se talvez, cara, culto domingo aqui não funciona tão legal, a gente vai fazer um culto segunda. Você tá disposto? Você está disposto a trocar, talvez, os padrões pelo propósito? Entende? Então, esse é um ponto que quando eu chego em São Paulo, eu falo, cara, eu poderia ter pensado melhor que, por exemplo, no nosso contexto ali central de São Paulo, um culto de manhã funciona melhor que um culto à noite.
E é uma simples leitura. É uma simples leitura de que as pessoas que estão vindo para o centro de São Paulo, elas moram em lugares distantes, elas vão demorar 1h30 para chegar em casa. O paulistano é extremamente sistemático com o horário, ele acorda cedo e não tem problema em acordar cedo, mas ele tem problema em dormir tarde. É uma leitura muito simples, só que a gente não fez quando a gente chegou. Então a gente chegou... culto à noite. Por quê? Porque a gente tá acostumado a fazer culto à noite. E não é um problema o culto à noite, o problema é não saber ler o povo. Então, acho que esse é um ponto que eu diria pra mim, antes de vir pra São Paulo, pra conseguir fazer uma leitura mais sábia das pessoas e conseguir nos conectar com elas de uma forma mais assertiva. Eu diria... Tem várias coisas, mas o que me veio, assim, de mais forte no coração, principalmente no coração de um pastor, é a gente não se perder no meio de tantas coisas que precisam ser feitas no meio de uma plantação. Em essência, é o que a gente veio aqui. Amar e alcançar as pessoas. As outras coisas são as outras coisas. Em essência, a gente não pode se perder do propósito. Então, é muito convidativo, quase sedutor, muitas vezes. Quantas coisas precisam ser feitas como... sei lá, cabos, microfone, coisas assim. Mas, em essência, a gente precisa guardar o nosso coração no propósito, que é levar a palavra de Deus. Então, não tenha medo, mas persevere também, porque a igreja, né, como a gente fala, né, ela é de Cristo, então ele vai dar o crescimento. Trabalhe fielmente, trabalhe com o seu coração guardado, mas também descanse, que se você tá fazendo um bom trabalho, se o seu coração é genuíno e puro na intenção correta, no chamado que Deus te deu, Deus vai fazer. A gente não precisa se preocupar. Não se perde no meio de tantas coisas. Lembra daquilo que é essencial. A gente sempre fica lembrando um outro. Qual que é a essência? Qual que é o propósito? Por que a gente tá aqui? E a gente sempre olha para a igreja de Atos buscando essa essência, né? Atos 2, 42 a 47. Então, eu diria assim... olha para a essência, olha para o seu propósito e não se perde no meio de tantas seduções que hoje em dia a igreja contemporânea pode querer de nós. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Oração final, vocês podem orar? Amém. Pra gente encerrar, a gente sempre pede isso no Hangout. Vamos lá. Mas eu acredito que foi muito importante e eu creio numa geração que vai focar em implantar igrejas e não apenas construir algo localmente, mas ir mais longe. Sim. Eu acredito que o Brasil, ele precisa de mais igrejas. Sim. É muito polêmico através dessa frase, mas eu acredito que ele precisa de mais igrejas saudáveis, cheias do Espírito Santo, com uma palavra bíblica. Muito e glória a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo. Inflexíveis. Inflexíveis. Adorei essa palavra. Inflexíveis na palavra e no Na Espírito. palavra de Deus. Zero atualizações da Bíblia. Amém. Em nome de Jesus. Mas eu queria que vocês orassem, por favor. Amém. Acho que é só uma consideração antes da oração, especialmente porque eu acredito que tem muitos jovens nos escutando. A juventude traz aquele fogo, né? Tipo, cara, eu tô disposto, eu quero morrer por Jesus, igual vocês falaram dos adolescentes. Mas é muito importante que a gente pense que a obra missionária, ela trabalha junto com a igreja local e ela culmina na igreja local. Então, eu acredito que é muito importante esse ponto da gente pensar e considerar que a igreja, ela é a forma como Deus escolheu fluir na Terra, nesse tempo, e que Deus, nesse tempo, tá levantando a nossa geração para isso, cara. Eu acredito que, eu tenho percebido cada vez mais pessoas da nossa faixa etária sendo levantadas para plantarem novas igrejas, e eu acredito que tem pessoas nos escutando aqui que precisam ouvir isso, mas também receber essa oração. Vamos fazer. Amém. Amém, Jesus. Amém. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, entramos aqui como irmãos para interceder pelos nossos irmãos que nos escutam aqui agora. Sim, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus que cada palavra que tenha sido dita aqui entre como uma flecha em seus corações, que possa gerar transformação, que possa gerar arrependimento, que possa gerar também, Senhor, um direcionamento para essas pessoas cumprirem seus propósitos em Cristo Jesus. Eu oro, Pai, por cada ouvinte desse podcast, eu oro para que cada pessoa seja lembrada da missão que o Senhor confiou a nós como igreja nessa terra, que é sermos sal da terra, que é sermos a luz do mundo, e que o Senhor traga essas pessoas, Senhor, para um lugar de rendição ao Senhor, para que elas possam cumprir a sua vontade aqui na terra, Pai. Obrigado, Jesus, pelo seu poder que nos acompanha, pelo seu poder que nos dá toda a autoridade para desfazermos as obras de Satanás na terra. Eu oro por uma geração sendo levantada com fome pelo Senhor e com disposição para fazer a sua obra, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, amém. Antes de vocês irem embora, presentinho. Que isso. Caraca, peraí, coisa chique, hein? Não. Isso aqui. Algo colorido? Será? Agora eu vou... Pode, peraí, gente. Se for colorido, vai ser engraçado. Olha essa sacola, cara.
E o nosso post-it. O nosso post-it Que a gente não tira. Gente, Né, Gi? vocês... Obrigada, gente. Cara, Não, vocês pode deitaram. abrir. Mas é pra abrir, gente. É unboxing real time. Abri- Porque se Ah, você então não vamos gostar, lá. a gente troca. Sabia que no México é tipo, não pode fazer isso. Não cai É mesmo? também. Não, brasileiro a Ah, gente mas a gente é vai brasileiro. O bom é que a gente tá em São Paulo, então vamos abrir o presente aqui, ó. Ai, que linda! Gente, da Mari na uma coleção. outra cor. Linda, gente. Essa aqui é a amei. última coleção que a gente lançou, que é o Winners Club. Então, Cara, eu amei a embalagem, sério. Linda, maravilhosa. Demais. então isso aqui é da Dunamis Fabric. Amei. Só que a gente fez não parzinho de vaso. Amei. Não, Pra vocês. Cara, gente, Muito lindo. linda, muito maravilhosa. Eu gostei Não que é tanta cor assim. o Lucas, ele literalmente fez aqui um unboxing pra câmera, ó. Obrigado. ele fez. Gente, Ele é linda. Cheirosa. Ele deu uma Você precisa de uma dessa. Não, de verdade, vocês arrasaram nessa embalagem aqui. Tá muito linda também. Dunamis Obrigado de Fabric é coração. um presente pra gente. Foi muito bom ter vocês aqui. Estaremos visitando a igreja de Por vocês. favor. É verdade. Esperamos vocês lá. Sei lá. E pra você que tá aqui, meu amigo, faltam menos de 40 dias pra DunamisCon. É. O que você está fazendo que ainda não garantiu o seu ingresso? Estaremos todos reunidos dia 10 e 11 de outubro no São Paulo Expo. Paulo e Mari estarão lá, confirmaram presença. Então, assim, não tem chance de você não estar lá. Estamos esperando você. Últimas vagas. Central já esgotou faz tempo. Arquibancada, que é a melhor vista, ainda tem ingressos. Vai ser muito poderoso. Primeiro link aqui da inscrição. Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem, às 7 horas da manhã, no Spotify, 10 horas da manhã, no YouTube. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.